Olá, inscritos. Sejam bem-vindos à quarta aula gravada do curso Desvendando a Neuroimagem. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o tronco encefálico, o cerebelo e o sistema licórico. Meu nome é Victor, sou estudante da Universidade Estadual de Feira de Santana e integrante da LANEP, e essa aula hoje será comigo. Antes de darmos continuidade, eu gostaria de deixar claro que as ideias, argumentos e opiniões aqui apresentadas são de única e exclusiva responsabilidade minha. Além, é claro, de deixar claro que eu não tenho conflito de interesse a declarar em relação aos temas aqui desenvolvidos. Bom, os objetivos da aula, então. Como primeiro objetivo, nós iremos localizar as estruturas do tronco encefálico, do cerebelo e do sistema licórico, em sua anatomia normal. Depois, a partir desse reconhecimento, no segundo objetivo, nós iremos reconhecer essas estruturas nos exames de imagem. E, tendo reconhecido as estruturas nos exames de imagem, a consequência será que nós estamos preparando uma base para o entendimento da neuroimagem patológica, certo? Então, para darmos continuidade, vamos lembrar de alguns conceitos. Primeiro, os planos anatômicos. Nós temos primeiro o plano sagital, que vai dividir o corpo em região esquerda e direita, lembrando que a nossa direita é a esquerda do paciente e a nossa esquerda é a direita do paciente. Plano mediano, que vai ser um plano sagital que vai passar na linha mediana. O plano frontal, mais chamado de coronal, que vai dividir o corpo em regiões anterior e posterior. E o plano transverso, também chamado de axial, que vai dividir o corpo em regiões inferior e superior. Vamos lembrar então algumas características das ponderações principais em ressonância magnética. Nós temos primeiro aqui a T1, que vai ser a que nós mais vamos utilizar hoje. O que a gente tem que lembrar de T1 para essa aula? Primeiro, que o líquor, os espaços preenchidos por líquor, são mais escuros, são pretos, apagados. Segundo, que a substância branca é de fato mais clara e a substância cinzenta é mais escura. Já em T2, tudo isso é ao contrário. O líquor é branco, brilhante, a substância branca é mais escura e a substância cinzenta é mais clara. Isso aqui são exemplos de cortes axiais em ressonância magnética de crânio. Nós temos aqui os cortes sagitais medianos e aqui exemplos de cortes coronais. Bom, então vamos começar para algumas características gerais do tronco encefálico, né? Primeiro, a substância branca se encontra mais cortical no tronco encefálico, diferente do telencéfalo. E a substância cinzenta mais medular, diferente também do telencéfalo. Segunda coisa que a gente tem que saber é que existe um outro tipo de organização que é como se fosse uma mistura da substância branca com a substância cinzenta. Não pode ser caracterizado como parte de nenhum dos dois, que é a formação reticular. Isso se dá porque, na verdade, a organização desses neurônios ela é um pouco mais difusa. Então, nós temos, de fato, concentrações semelhantes entre substância branca e substância cinzenta, entre axônios e corpos de axônios de neurônios cerebrais. E, por fim, nós temos que lembrar que nós temos a origem de 10 de todos os 12 pares cranianos no tronco encefálico, com exceção apenas do olfatório, que é o primeiro par, e do nervo óptico, que é o segundo par. Então, o tronco encefálico nós podemos dividi-lo em 3 partes: uma região mais superior, o mesencéfalo, a região no meio, a ponte, e a região mais inferior, o bulbo, que também pode ser chamada de medula oblonga. Aqui nós temos uma imagem de um modelo tridimensional do tronco encefálico, do encéfalo, na verdade visto com uma visão inferior aqui, em que nós podemos localizá-lo enquanto organizado aqui dentro da estrutura como um todo. Mas é um pouco mais difícil de usar essa imagem para estudá-lo. Então vamos partir para uma imagem mais fácil, né? Um corte sagital mediano de uma peça anatômica. Nós temos então o mesencéfalo, a ponte e o bulbo ou a medula oblonga. Vamos começar então com o mesencéfalo. Primeiro aqui, quem já estudou neuroanatomia com o Machado, né, vai lembrar bem dessa imagem. Um corte axial, um desenho de um corte axial do mesencéfalo. A primeira coisa que a gente pode notar aqui é a divisão de duas regiões principais. Dorsalmente, aqui nós temos o teto, e ventralmente nós temos os pedúnculos cerebrais. Por que essa estrutura dorsal é chamada de teto? Porque o tronco encefálico ele foi descrito primeiro não em mamíferos e seres humanos. Ele foi descrito primeiro em répteis. E aí, então pense num lagarto. O que é dorsal, as costas do lagarto? Fica em cima ou embaixo? Fica em cima, fica superior. Por isso é chamado de teto. Assim como tudo que é ventral fica embaixo, inferior. Então vai ser chamado de base ou de assoalho.
apenas quando a gente fala do tronco encefálico, certo? Bom, então essas duas estruturas, o teto do mesencéfalo e os pedúnculos cerebrais, eles vão ser divididos por uma linha que passa aqui no meio do aqueduto cerebral, ou aqueduto de Sylvius, que vai ser um canal que vai ligar o terceiro ventrículo, que vocês já estudaram na aula anterior, com o quarto ventrículo, que vai estar logo abaixo do mesencéfalo. Bom, além disso, nós temos aqui uma divisão dos pedúnculos cerebrais em 3 segmentos. Nós temos o tegmento, que é mais dorsal e medial. Nós temos as bases dos pedúnculos cerebrais, que são mais ventrais e laterais. E entre eles nós temos uma concentração aqui de substância cinzenta, que vai ser chamada de substância nigra ou substância negra, por conta dela ser mais escura do que os outros segmentos de substância cinzenta do encéfalo, devido a ela reter alguns grânulos de melanina. Limitando a substância negra lateralmente, nós temos então o sulco lateral do mesencéfalo. E medialmente aqui nós temos o sulco medial do pedúnculo cerebral, mas que também pode ser chamado de sulco medial do mesencéfalo, tá certo? Detalhe importante é que aqui no sulco medial do mesencéfalo nós vamos ter a origem de um dos pares cranianos, que vai ser o terceiro par, o nervo oculomotor. Partindo para uma visão ventral, então, nós temos aqui, a primeira coisa que a gente consegue identificar são as bases dos pedúnculos cerebrais. Entre os pedúnculos nós temos esse buraco, essa fossa, a fossa interpeduncular. E aqui na região medial, embora seja um pouco mais difícil de identificar, nós temos o sulco medial do pedúnculo cerebral, ou sulco medial do mesencéfalo. Lembrando aí que é a origem do terceiro par craniano, o nervo oculomotor. Agora, para uma visão dorsal, nós temos outras características que nós devemos ressaltar. A primeira coisa que a gente identifica são essas bolinhas aqui, né, que nós vamos chamar de colículos, que são os colículos superiores e os colículos inferiores. Juntos, eles formam as principais estruturas do teto do mesencéfalo, tá certo? Nós temos também aqui lateralmente, embora seja difícil de visualizar nessa imagem, o sulco lateral do mesencéfalo. E essa estrutura aqui, inferior ao colículo inferior, se prolongando aqui em forma de um filamento, é a origem do quarto par craniano, o nervo troclear, tá certo? Um de cada lado, embora esse aqui esteja seccionado. Detalhe importante que a gente tem que lembrar na hora de analisar é que os colículos superiores e colículos inferiores, eles vão emitir alguns prolongamentos rentes aqui ao mesencéfalo, embora seja um pouco mais difícil de visualizar nessa imagem, que vão ser chamados de braços dos colículos, o braço do colículo superior e o braço do colículo inferior. E cada um vai se ligar a uma estrutura do tálamo diferente. O colículo superior vai se ligar ao corpo geniculado lateral e o colículo inferior vai se ligar ao corpo geniculado medial. E como é que você vai se lembrar disso, né? Ainda mais as pessoas que não gostam tanto de estudar neuroanatomia. Tenta pensar em besteira, que sempre fica mais fácil, né? Vamos pensar que os colículos são aqueles amigos irritantes que falam com você o tempo todo, batendo em você para chamar atenção, encostando o tempo todo, frenético. O colículo superior, ele é mais alto, então ele consegue alcançar o seu braço, né? O seu ombro. Então ele bate no seu ombro para chamar a atenção. Mas o colículo inferior, ele é mais irritante. Por quê? Porque sem querer, né? Ele é mais baixinho, então ele não alcança o seu ombro. Ele vai bater num lugar muito mais irritante, para umas pessoas mais do que para outras, não é mesmo? Que vai ser a barriga. E o que é mais medial, então, nessa brincadeira? O ombro ou a barriga? A barriga, na nossa brincadeira, é mais medial do que o ombro. Então, o colículo inferior, que é mais baixinho, vai bater na barriga ou corpo geniculado medial. E o ombro é mais lateral. Então, o colículo superior, que é mais alto e alcança o seu ombro, vai bater no corpo geniculado lateral. Se você não lembrar pelo menos dessa brincadeira, você vai lembrar de mim passando vergonha falando sobre ela. Bom, então agora no corte sagital mediano, a primeira coisa que a gente identifica aqui é o teto do mesencéfalo. Nós temos aqui, anterior ao teto do mesencéfalo, ou ventral ao teto do mesencéfalo, o aqueduto cerebral, passando aqui, ligando o terceiro ventrículo a essa estrutura aqui, que nós vamos estudar com mais detalhes depois, o quarto ventrículo. E aqui na frente nós temos o tegmento dos pedúnculos cerebrais. Como é que eu sei que é tegmento? Porque isso aqui é um corte sagital mediano. As bases dos pedúnculos cerebrais se prolongam ventrolateralmente ou anterolateralmente. Então, se isso aqui é um corte sagital mediano, não pode ter pedúnculo cerebral aqui. Isso aqui é o tegmento. E aqui esse sulco é uma parte da fossa interpeduncular. Então, passando já para os cortes axiais em ressonância magnética em T1, certo? Para estudar as estruturas do tronco encefálico do cerebelo, nós vamos usar apenas T1, tá certo? Porque fica mais fácil de visualizar e elas costumam ser mais úteis. Nós vamos usar T2 apenas para estudar o sistema ventricular, ou o sistema
licórico, perdão. A primeira coisa que a gente identifica aqui é o terceiro ventrículo. A primeira coisa que a gente sempre tem que identificar é alguma cavidade ventricular dessas, para a gente conseguir se localizar melhor, tá certo? Seja um ventrículo, provavelmente dito, ou um canal, ou alguma coisa assim. E aí aqui a gente vai ter uma coisa bem interessante, né? O terceiro ventrículo, ele vai ser superior ao mesencéfalo. Só que os cortes na ressonância magnética e na tomografia, eles são ligeiramente inclinados. Então, às vezes, a gente consegue encontrar algumas estruturas superiores junto de algumas estruturas inferiores, certo? Como os colículos superiores aqui, que deveriam estar abaixo do assoalho do terceiro ventrículo. E aqui, lateralmente, nós temos que identificar uma estrutura que faz parte de uma estrutura que foi estudada na aula anterior, que são os pulvinares do tálamo. Percebam aqui como eles são apiculados, mais posteriores, mais proeminentes aqui posteriormente, tá certo? É importante identificá-los para saber diferenciá-lo de outra estrutura que nós vamos ver mais à frente. Bom, então aqui nós temos já o fechamento do quarto ventrículo, né? A abertura do terceiro ventrículo, perdão, a abertura do aqueduto cerebral. E aqui nós vemos já os pedúnculos cerebrais começando a tomar uma forma, mas já ainda não tomando aquela forma propriamente do mesencéfalo, né? Isso acontece porque, de fato, os pedúnculos cerebrais eles vão se unir ao parênquima cerebral, justamente para efetuarem essa ligação, tanto o tegmento carregando as fibras ascendentes, e a base carregando as fibras descendentes. Então, no próximo corte, nós vemos aqui cada vez mais aquele formato se assemelhando ao formato do mesencéfalo que a gente viu naquele desenho. E aqui a gente vê já outra estrutura. Além do aqueduto cerebral, já formado, separado do terceiro ventrículo, nós temos a fossa interpeduncular, a porção mais superior da fossa interpeduncular. Percebam aqui que ela está limitada por o parênquima cerebral aqui também, superiormente, anteriormente também. Certo? E aqui nós temos a estrutura que eu queria diferenciar com vocês. Isso aqui não é mais pulvinar. Percebam como não está mais apiculado, como está um pouco mais posterior, lateralizado. Isso aqui, na verdade, é um corpo geniculado. Então, se aqui nós temos os colículos superiores, isso aqui é o corpo geniculado medial, não é o lateral, isso. Como é que você vai lembrar disso? Tenta lembrar, então, que com aquela brincadeira que você já aprendeu, você já sabe que o colículo superior vai fazer uma ligação com o corpo geniculado lateral e não com o medial. Então, como é que você vai saber lembrar desses níveis? Tenta lembrar que tudo no sistema nervoso central é trocado, o que não é uma mentira, né? As fibras do córtex cerebral esquerdo vão para o lado direito, o teto não fica em cima, fica atrás, e aqui o corpo geniculado medial está no nível do colículo superior. Agora aqui nós já encontramos o formato propriamente dito completo do mesencéfalo, né? A gente já consegue identificar muito bem. Aqui, essas aparências aqui, a gente não pode chamar mais de colículos porque não tem aquela forma arredondadinha, proeminente que nós estávamos acostumados. Então nós não vamos chamar isso aqui de colículos. Provavelmente nós estamos no nível entre os colículos superiores e inferiores. Então nós podemos chamar isso aqui de teto. Quem quiser ser um pouquinho mais preciso pode chamar de lâmina do teto do mesencéfalo. Então nós temos aqui o aqueduto cerebral, vai dividir a porção dorsal em teto e a porção ventral em pedúnculos cerebrais. Aqui nós conseguimos já identificar então todas as partes do pedúnculo cerebral, certo? O tegmento, essa porção aqui mais ventral e medial. Aqui nós temos uma linhazinha mais escura desse lado aqui, o lado direito do paciente, a nossa esquerda, e aqui também o lado esquerdo do paciente, a nossa direita, que vai ser a substância nigra ou substância negra. E ventral a elas também, essa parte mais branquinha, carregando as fibras descendentes do córtex, nós temos as bases dos pedúnculos cerebrais. E aqui lateralmente nós vemos uma outra estrutura aparecendo. Isso daqui é o corpo geniculado medial, que vocês já viram, certo? Isso daqui parece uma parte do tronco do pedúnculo cerebral, mas não é. Isso aqui é o corpo geniculado lateral, certo? Agora parece tanto com parte do pedúnculo cerebral, porque justamente por conta daquilo que eu falei, as fibras dos pedúnculos cerebrais vão se unir ao parênquima cerebral, justamente efetuando essa ligação entre o tronco encefálico e o cérebro, certo? Muitas fibras aí se ligando ao tálamo. E aqui o corpo geniculado medial, como a gente já falou. Nós vemos aqui já os colículos superiores.
o corpo genicular, os corpos colículos inferiores, o corpo geniculado lateral. Dá para adotar como regra aí, então, que os colículos inferiores estão no nível do corpo geniculado lateral, ok? E na próxima imagem, nós já vemos aqui a lâmina do teto se desfazendo, nós temos aqui algum resquício do que seria os pedúnculos, os colículos inferiores, e aqui nós temos já uma estrutura que já está fazendo união com a abertura do quarto ventrículo, certo? A gente não dá para precisar exatamente e tal, mas nós vemos o aparecimento dessa estrutura aqui, mais fina, que substitui a lâmina do teto do mesencéfalo. Nós vamos estudar mais à frente, já indica essa transição. Então, nós temos aqui, na verdade, outras estruturas muito importantes que é legal a gente identificar. Nós vemos esses filetes de tecido nervoso saindo aqui de onde a gente espera que esteja o sulco medial do pedúnculo cerebral, ou sulco medial do mesencéfalo. O que é um tecido um filete de tecido nervoso que vai sair do parênquima do tronco cefálico justamente nessa localização, terceiro par craniano, o óculo motor. E aqui atrás nós conseguimos identificar outro par craniano, aqui próximo de onde estaria o colículo inferior, né? O que sai embaixo do colículo inferior? O quarto par craniano, o nervo troclear. Já aí desmistificando aquele mito de que não dá para localizar nervos cranianos na ressonância magnética, dá sim. A melhor ponderação que a gente pode achar, na verdade, vai ser a ponderação Fiesta. Mas se a gente tenta achar a origem desses pares, a gente consegue identificar muito bem. Aqui, ó, o nervo oculomotor esquerdo, e aqui, se prolongando lateralmente, também a continuação do nervo troclear direito. Cuidado para não confundir com isso aqui, tá certo? Isso aqui é uma meninge, a tentório cerebelar. E aqui provavelmente o último corte axial inferior aqui do mesencéfalo. Como é que eu sei que é o último corte? Por conta da fossa interpeduncular. Nós temos os pedúnculos lateralmente, aqui é a fossa interpeduncular. Como assim? Ela está mais clarinha, o que significa que não é só um preenchimento de líquor que tem aqui dentro, né? De líquido cefalorraquidiano. Nós estamos provavelmente na interface, no limite da separação entre a fossa interpeduncular e o parênquima da estrutura inferior, aí, mais inferior do tronco encefálico, que seria a ponte. E aqui a abertura do quarto ventrículo, já no último nível da ponte. Agora nos cortes sagitais, aqui um corte sagital mediano, a primeira coisa que a gente identifica aqui é o teto do mesencéfalo, o aqueduto cerebral, o aqueduto de Silves aqui, e aqui o tegmento, como eu tinha dito anteriormente. Como é que eu sei que isso aqui é tegmento? Porque é um corte sagital mediano. Aqui no corte mais lateralizado, a primeira coisa que tem que identificar é a separação entre o mesencéfalo e o tálamo. Como é que a gente faz isso? O tálamo tem essa estrutura mais escurinha, repleta de núcleos, tá certo? Então nós temos aqui o pedúnculo cerebral lateralmente, talvez uma parte do tegmento aqui também, do tegmento aqui atrás, e aqui já formando as bases dos pedúnculos cerebrais, aqui em cima o tálamo. E aqui atrás nós já vemos os colículos superior e inferior de algum dos lados que a gente está identificando. Já nessa parte a gente já vê outras estruturas, né? Aqui percebam que essa separação entre o tálamo e o mesencéfalo está um pouco mais imprecisa, né? E se dá justamente por conta daquela fusão de parênquima das duas estruturas, com os pedúnculos cerebrais enviando fibras e recebendo fibras do diencéfalo e do telencéfalo. E aqui nós temos que identificar algumas estruturas posteriores, né? Nós temos aqui o tálamo e aqui o pulvinar do tálamo, como eu disse anteriormente, né? A estrutura mais posterior do tálamo, bem apiculada, posterior. E aqui embaixo nós não temos mais os colículos, percebam que não estão mais redondinhos. Nós temos os braços do colículo superior e inferior, certo? Se emitindo aqui lateralmente aos colículos superior e inferior. E aqui nesse corte, já bem mais lateralizado, nós percebemos que não tem mais mesencéfalo. Como é que eu sei disso? Porque não tem nada ligando o diencéfalo ao tronco cerebral, ao tronco encefálico e ao cerebelo. Mas nós temos que identificar algumas estruturas aqui. Nós temos aqui o tálamo, e nós temos aqui não os braços dos colículos, nem os colículos, nós temos o pulvinar, e aqui nós temos os corpos geniculados medial e lateral. Lembrando aí que o meu corpo geniculado medial é mais posterior e superior, e o corpo geniculado lateral é mais anterior e inferior. Lembrando aí daquela dica que a gente falou mais cedo. E nós temos essa estrutura aqui, que poderia confundir algumas pessoas com o mesencéfalo, mas que não é. Vamos lembrar, perceber o que é isso aqui.
uma substância cinzenta cortical, substância branca medular, se prolongando aqui do encéfalo, do telencéfalo. O que é isso aqui? Bom, é uma estrutura lateral ao tronco encefálico, mas medial no plano geral aí do encéfalo e inferior. Isso aqui provavelmente está no lobo temporal, isso aqui é o giro do únculus, tá certo? Bom, agora nos cortes coronais, uma coisa que tem que identificar aí o terceiro ventrículo para se localizar. Inferior aqui, lateralmente, nós temos o surgimento dos pedúnculos cerebrais. Num corte mais posterior, nós vemos os pedúnculos cerebrais se prolongando mais inferiormente. Lembrando aí que os pedúnculos cerebrais se prolongam anterolateralmente, então se a gente está partindo da parte anterior, a gente vai indo para a posterior, a gente vai encontrar cada vez maior os pedúnculos cerebrais. E essa estrutura aqui não faz parte do mesencéfalo, tá, gente? Isso daqui faz parte de outra estrutura que a gente vai ver depois, que é a ponte. Mas aqui a gente já consegue ver uma delimitação bem precisa da fossa interpeduncular aqui. E bem mais posteriormente nós temos aqui os pedúnculos cerebrais mais engrossados. Percebam aí a ligação que eles fazem com o diencéfalo e o telencéfalo. E aqui nós vemos que é o último corte em que nós vamos conseguir identificar a fossa interpeduncular. Já nesse corte a gente consegue identificar o aqueduto cerebral, o aqueduto de Silves, o que vai me dizer então que eu estou aqui na transição entre o tegmento e o teto do mesencéfalo, certo? Não dá para precisar certamente aqui o que é, mas dá para acreditar aqui imprecisamente que a gente ainda está no tegmento, justamente porque a gente vê aqui a ligação dos colículos superiores com os corpos geniculados laterais, tá certo? Embora não dê para ver aqui a ligação dos colículos inferiores com os corpos geniculados mediais. Então nós vamos ter aqui os braços dos colículos superiores efetuando essa ligação. Então, que são um pouquinho mais posteriores aos colículos. E aqui o braço do colículo inferior, que vai ser essa eminênciazinha abaixo aqui do braço do colículo superior. E o último corte aqui, o corte mais posterior, mais dorsal do mesencéfalo, nós vemos aqui os colículos superiores e colículos inferiores. E agora um corte de tomografia axial. Eu não coloquei muitos cortes de tomografia, porque é muito difícil de ver com precisão os acidentes anatômicos do tronco encefálico na tomografia. Isso acontece por conta justamente da resolução da tomografia ser inferior à ressonância magnética. Mas dá para a gente identificar algumas estruturas bem importantes aqui e também a estrutura completa em si. Então nós vemos aqui o formato que a gente identificou naquele desenho do corte axial, né, do mesencéfalo. Nós vemos isso aqui. Dorsalmente nós temos o teto e ventralmente nós temos os pedúnculos cerebrais. Entre os pedúnculos cerebrais nós temos a fossa interpeduncular. E aqui provavelmente nós temos o aqueduto cerebral. Talvez não seja o aqueduto cerebral porque é uma estrutura bem pequena, bem fininha. E como eu disse, a tomografia ela não tem uma resolução tão boa quanto a ressonância magnética. Então talvez isso aqui seja apenas um artefato. Mas como a gente já sabe a localização desse aqueduto cerebral em relação à estrutura como um todo, a gente pode entender que o aqueduto cerebral está nessa região, sim. Então, terminando o mesencéfalo, a gente pode partir para a ponte. Bom, então a primeira visão que nós vamos ter aqui da ponte vai ser um corte sagital mediano. A primeira coisa que a gente vai identificar aqui é o quarto ventrículo dorsal, a ponte, que é uma estrutura que vai se ligar aqui através do aqueduto cerebral, o aqueduto de Silves, ao terceiro ventrículo. Muito importante a gente identificá-lo, ok? E muitas vezes vai ser importante para a gente se localizar dentro dos cortes da imagem. Bom, então na ponte propriamente dita, nós temos aqui a base da ponte, que vai ser essa dilatação ventral aqui no tronco encefálico. E nós temos posterior à base da ponte, dorsal à base da ponte, o tegmento da ponte. Importante saber aí que a base da ponte vai carregar os tratos descendentes que passam pelo tronco encefálico no nível da ponte. Já o tegmento vai carregar os tratos ascendentes, além da maior parte dos núcleos da ponte, que serão os núcleos dos nervos cranianos. Na base da ponte também tem alguns núcleos, que são chamados núcleos pontinos, mas eles não são tão numerosos assim, não ocupam tanto espaço. Bom, é importante a gente saber também que na ponte se localiza o locus ceruleus, que é uma região muito importante da formação reticular ativadora ascendente, parte do sistema ativador ascendente, que vai ser responsável pela ativação
dos circuitos corticais durante a vigília, tá certo? Importantíssimo aí. Então, é muito importante saber disso porque algumas lesões muito pequenas na ponte, que acabam atingindo essa região, podem acabar ocasionando coma, mesmo sem o envolvimento encefálico generalizado. Bom, então aqui anteriormente nós temos abaixo da base da ponte a divisão, o acidente que separa a ponte do bulbo, que é o sulco bulbo pontino, dividindo aí ponte e bulbo, ok? E é importante a gente saber que dorsalmente não vamos ter essa separação marcada tão clara assim. Alguns anatomistas vão utilizar prolongamentos de planos a partir de acidentes anatômicos específicos, mas a gente não precisa se importar tanto com isso agora, a gente só precisa identificar as estruturas que nós vamos olhar na imagem, ok? E aqui nós identificamos essa estrutura, que é o pedúnculo cerebelar superior, que vai efetuar a ligação do cerebelo com o tronco encefálico. Os autores divergem de opinião sobre ele se ligar principalmente com o mesencéfalo, ou com a ponte, ou se ligar igualmente com os dois, mas a gente não precisa se preocupar tanto aqui, a gente só precisa identificar essas estruturas. Bom, numa visão ventral nós temos aí a base da ponte, logo de cara, e aqui o sulco basilar, certo? Que é o sulco que passa no meio da base da ponte, por isso chama basilar. Lateralmente, se prolongando a partir da base da ponte, nós temos os pedúnculos cerebelares médios, ok? Eles são inferiores aos pedúnculos cerebelares superiores e eles vão compor as paredes laterais do quarto ventrículo também. E aqui entre a base da ponte e os pedúnculos cerebelares médios, bem na transição entre eles, nós temos a origem do quinto par craniano, no nível trigêmeo, ok? É importante a gente localizar isso aqui porque, sabendo que a base da ponte carrega os tratos descendentes, lembrando aí que um dos principais tratos descendentes do encéfalo é o trato córtico-espinhal, responsável pelos movimentos voluntários. Quando esse trato é atingido, e é atingido também a origem ou o nervo crânio trigêmeo, quinto par, acontece uma condição chamada hemiplegia cruzada, ok? Que vai ser muito importante aí na clínica, que já pode apontar um sítio de lesão quando vocês forem procurar na ressonância magnética. Vocês vão olhar a ressonância toda, ou a tomografia toda, mas já fica aí o alerta para relacionar a imagem com a clínica. E aqui, como já foi descrito, o sulco bulbo pontino dividido a ponte e o bulbo. Na visão dorsal, a gente tem como primeira identificação aqui o pedúnculo cerebelar superior, os pedúnculos cerebelares médios, e aqui inferiormente nós temos os pedúnculos cerebelares inferiores, que vão compor as paredes inferolaterais do quarto ventrículo e vão, em determinados níveis, se confundir com os pedúnculos cerebelares médios, ok? Além disso, nós temos aqui o assoalho do quarto ventrículo, formado pela porção posterior do tegmento da ponte. E aqui nós temos alguns acidentes que a gente nem sempre vai precisar identificar, né, na imagem, mas fica aí para quem quiser saber mais detalhes: o sulco mediano, as eminências mediais e os sulcos limitantes. O sulco mediano, que é o sulco que passa bem no meio aqui, as eminências mediais são as proeminências em forma de coluna, e o sulco limitante, que vai limitar lateralmente as eminências mediais. Autodescritivos, muito fácil. Bom, então nós temos aqui aquele último corte axial inferior do mesencéfalo, aqui o pedúnculo cerebelar inferior já se desfazendo, e aqui nós temos a abertura do quarto ventrículo com o sulco mediano já visualizável, que vai ser aquele ângulo aqui mais centralizado na abertura do quarto ventrículo. E aqui nós já vemos a fossa interpeduncular se já desfeita. Percebam aí esse formato mais superior da ponte. Nós já conseguimos identificar então aqui a base da ponte bem delimitada, e aqui o sulco basilar. Um corte mais inferior, a gente já vê um aumento de volume dessa base da ponte e uma formação mais circular, né, tá certo? Quanto mais inferior a gente for, mais a gente se aproximar das porções médias da ponte, mais vai ser o volume ocupado pela base da ponte e mais circular ela vai parecer. Além disso, aqui nós temos o tegmento da ponte dorsalmente e os pedúnculos cerebelares superiores se originando aqui, ainda não efetuando a ligação com o cerebelo, mas já se prolongando. Aqui nós temos aqui
também já se confundindo um pouco com o cerebelo, mas aquela estrutura que já indicava que a gente já estava na transição do mesencéfalo, que se prolonga até aqui, é o véu medular superior, uma membrana que vai ligar os pedúnculos cerebelares superiores e que vai fechar o quarto ventrículo nesses níveis em que não há a efetuação da ligação do pedúnculo cerebelar superior com o cerebelo. E aqui o quarto ventrículo um pouco mais dilatado. Esse corte é interessante porque a gente já vê algumas estruturas se misturando. Aqui nós vemos o aumento do volume da base da ponte. Nós vemos aqui o tegmento da ponte já com um volume um pouco reduzido. Os pedúnculos cerebelares superiores já efetuando a ligação com o cerebelo. E aqui nós temos essas proeminências aqui laterais que na verdade são um corte um pouco mais superior do pedúnculo cerebelar médio, que vai se efetuar a ligação logo inferiormente aqui, como a gente já vê, pedúnculo cerebelar médio direito efetuando a ligação com o cerebelo. Percebam aqui que também que vai ocorrer esse espaço aqui entre o pedúnculo cerebelar médio e o pedúnculo cerebelar superior, que é normal. Quando esse espaço desaparecer, vai ser um indicativo que o pedúnculo cerebelar médio já está num corte mais médio do pedúnculo cerebelar médio e que o pedúnculo cerebelar superior já se desfez. E aqui nós vemos outras estruturas bem interessantes, aqui o pedúnculo cerebelar médio, que são esses filetes de tecido nervoso que se originam aqui da transição entre a base da ponte e o pedúnculo cerebelar médio. É um nervo craniano. Qual é o nervo craniano que se origina dessa parte? O quinto par craniano, o nervo trigêmeo. Certo? Percebam aí como ele é espesso, isso vai ser importante para a gente identificá-lo em outros cortes. Aqui já os pedúnculos cerebelares médios devidamente efetuando a ligação com o cerebelo. Percebam aqui esse espaço que vai reduzindo de tamanho, pedúnculo cerebelar superior. Aqui os nervos trigêmeos já efetuando bem a ligação aqui com as suas origens. E aqui no corte mais inferiorizado não há mais aquele espaço, tudo é confuso, um grande pedúnculo cerebelar, que provavelmente se confunde aqui pedúnculo cerebelar médio e pedúnculo cerebelar inferior, ok? Aqui nós já conseguimos também identificar aqueles acidentes do assoalho do quarto ventrículo, mais claramente o sulco mediano, eminência medial e sulcos limitantes. E percebam aqui essa estrutura do cerebelo, que a gente vai nomear mais tarde, que está começando a ocupar o quarto ventrículo, tá? Reduzindo o volume de líquor, a área ocupada por líquor nesse corte. Okay? Isso aqui já indica que a gente já está num corte mais médio e inferior da ponte. Se a gente for seguindo um pouco mais, percebam aqui que o quarto ventrículo já está muito ocupado pelo cerebelo, já indicando que a gente já tem um corte mais bem inferior, pedúnculos cerebelares, a base da ponte, o tegmento da ponte. E aqui nós vemos esses filetes de tecido nervoso que parecem estar se aproximando da ponte, num corte mais inferior, próximo do sulco bulbo contínuo. Quais são os nervos que se originam do sulco bulbo contínuo? O sexto par, nervo abducente, o sétimo par, nervo facial, e o oitavo par, nervo vestíbulo coclear. Só que o abducente ele não vai se prolongar lateralmente, ele vai seguir em direção aos olhos, vai inervar os músculos retos laterais, certo? Então isso aqui não pode ser o nervo abducente. Isso aqui são dois pares cranianos misturados, confundidos aqui e se entrelaçando, que são o sétimo e oitavo par, nervo facial e nervo vestíbulo coclear. Aqui no corte bem mais inferior, a gente já vê uma redução drástica do volume dos pedúnculos cerebelares, já podemos falar com certeza que tem pedúnculo cerebelar inferior aqui. E nós vemos uma outra estrutura aqui que a gente tem que saber o que está procurando para identificar, que são esses pontinhos aqui, que são bem difíceis de identificar, mas que são cortes transversais de alguns nervos cranianos. São cortes transversais do sexto par craniano, se originando aqui próximo ao sulco bulbo contínuo e subindo, se direcionando superiormente para depois se direcionar anteriormente em direção aos olhos, que são o nervo abducente, sexto par craniano. E aqui provavelmente o último corte axial da ponte, no nível inferior, a gente já vê isso aqui por conta do desaparecimento dos pedúnculos cerebelares e também por conta dessa região um pouco mais arredondada aqui e prolongada dorsalmente, e o que está indicando aí provavelmente que a gente está num nível que vai dar origem ao sulco bulbo contínuo, certo? Agora nos cortes sagitais, como na peça anatômica que a gente identificou, a primeira coisa que a gente vai identificar aqui é o quarto ventrículo, certo? Dorsal a ponte.
Então nós identificamos essa eminência, que é a base da ponte. Posterior à base da ponte, ou dorsal à base da ponte, nós temos o tegmento. E nós temos o sulco bulbo pontino. E aqui, essa estrutura bem fininha aqui, é o véu medular superior, não o pedúnculo cerebelar superior. Isso aqui é o véu medular superior. Vocês vão perceber que o pedúnculo cerebelar superior é bem mais espesso do que o véu medular superior, tá certo? Aqui já um corte mais lateralizado mostrando o pedúnculo cerebelar superior. E no corte mais lateralizado ainda nós temos o pedúnculo cerebelar superior ainda fazendo a ligação com o cerebelo. Agora ele está muito horizontalizado aqui, né? Isso é normal. É porque na verdade o quarto ventrículo ele tem um formato losangular, tanto olhando num corte coronal quanto num corte sagital, certo? Ou seja, quando a gente vai estar mais perto do meio, do plano mediano, os pedúnculos cerebelares superiores estão assim, meio triangularizados. Mas quando a gente está mais lateralizado, eles estão assim, mais horizontalizados, certo? Eles vão fazer essa curva. Então isso aqui é uma coisa normal. A gente ainda está vendo o pedúnculo cerebelar superior aqui, talvez se confundindo com um pouco do pedúnculo cerebelar médio. E aqui o pedúnculo cerebelar inferior, dá para notar um pouco melhor a diferenciação nesse corte, que vai efetuar a ligação com o cerebelo logo mais. Aqui nesse corte já podemos identificar. Está em amarelo, justamente por conta daquela discussão que alguns autores têm sobre ele fazer a ligação com a ponte ou com o bulbo, certo? Nesse corte a gente já vê a ligação do pedúnculo cerebelar inferior já se desfazendo aqui com o cerebelo. E mais nós identificamos aqui a base da ponte ainda. E aqui nós vemos esse filete de tecido nervoso que está se originando aqui próximo do sulco bulbo pontino e se direcionando superiormente para se direcionar anteriormente no nível mais superior. Qual é o nervo craniano que faz esse trajeto, que se origina no sulco bulbo pontino e níveis mais mediais? É o nervo abducente, o sexto par craniano. Aqui nós já não identificamos nem o pedúnculo cerebelar superior, nem o pedúnculo cerebelar inferior, um corte bem lateralizado. Nós identificamos então o pedúnculo cerebelar médio. Nesse corte, o pedúnculo cerebelar médio já se desfazendo, e no corte seguinte, mais lateral de todos, nós vemos essa estrutura aqui, o filete de tecido nervoso se originando aqui do pedúnculo cerebelar médio, na verdade da transição entre ele e a base da ponte. Qual é o par craniano que faz isso? É o quinto par craniano, o nervo trigêmeo. E aqui nos cortes coronais nós identificamos já aquela estrutura que eu tinha dito que não fazia parte do mesencéfalo. Isso aqui é a base da ponte, certo? E aqui embaixo nós identificamos o sulco basilar. Como é que a gente consegue identificar o sulco basilar nesse corte? Porque o tronco encefálico ele é um pouco inclinado, certo? Quando a gente olha num corte sagital mediano, tendo então as estruturas mais superiores anteriorizadas e as mais inferiores posteriorizadas, certo? E aí por isso essas eminências laterais aqui lateralizadas em relação ao sulco basilar, né, vão se prolongar um pouco inferiormente também. Aqui nós já vemos o engrossamento dos pedúnculos cerebrais do mesencéfalo, aqui um corte um pouco maior da base da ponte, e nós já identificamos outras estruturas aqui muito interessantes. Isso daqui é um corte transversal de um nervo bem espesso que está se originando aqui mais ou menos do meio da ponte. Qual é o nervo que vai se originar aqui do meio da ponte? Um detalhe importante é que a gente está vendo aqui um corte transversal, é porque a gente está vendo essa forma de círculozinho. A gente não está vendo o filete se prolongando, certo? Então um nervo craniano que se origina aqui no meio da base da ponte e que vai se direcionar anteriormente e que é espesso. Qual é o nervo? Quinto par craniano, nervo trigêmeo, que vai se originar na verdade um pouco mais posterior ali no nível da transição entre a base da ponte e os pedúnculos cerebelares médios. E a gente vê outro par craniano aqui, que são esses pontinhos aqui. Tem que saber bem o que está procurando para identificá-los. Um par craniano que vai se originar aqui do sulco bulbo pontino, vai se direcionar anteriormente nervo abducente, sexto par, certo? Nesse corte a gente ainda consegue identificar os nervos faciais, os nervos trigêmeos. A gente não consegue mais identificar o nervo abducente direito,
O nervo abducente esquerdo, ele pode ser esse pontinho aqui, mas pode também não ser, porque ele está muito perto desse vaso, que vai se confundir. Pode estar se confundindo aí um pouco. A gente não vai falar que vaso é esse nessa aula. Essa aula que vai falar sobre os vasos vai ser dada na próxima aula por Poliana. Mas a gente tem como saber que isso aqui é um vaso, já lembrando da anatomia de por onde ele circula, tá certo? Na próxima aula vocês vão ver bem essa localização. E aqui nós vemos esses filetes de tecido nervoso se prolongando aqui e se direcionando da lateral em direção à ponte, tá certo? Quais são esses nervos cranianos que se originam aqui, que vão se direcionar à ponte e vão se prolongar lateralmente? Sétimo e oitavo par craniano, nervos facial e vestíbulo coclear. Aqui nós já conseguimos identificar a origem de fato dos nervos trigêmeos, quinto par craniano, o que vai indicar que provavelmente no corte seguinte, posteriormente, vamos identificar a transição entre o pedúnculo cerebelar médio e a base da ponte. E aqui nós vemos os nervos vestíbulo coclear e facial se prolongando e se direcionando aqui até a ponte. Aqui o nervo trigêmeo já na sua origem. E aqui, como havia dito, já os pedúnculos cerebelares médios se originando, essas proeminências aqui bem grandes, ocupando toda a região em que deve estar a ponte. E aqui embaixo nós temos já as origens dos nervos 7 e 8, o nervo facial e o vestíbulo coclear. Tá certo? Percebam aí que eles estão se inserindo aqui bem lateralmente. Nesse corte a gente já vê um corte que a gente consegue diferenciar bem o pedúnculo cerebelar médio. E nós vemos aqui o tentório cerebelar, que é importante identificarmos por dois motivos. Primeiro, ele vai diferenciar a cavidade craniana em supratentorial e infratentorial. É importante saber isso porque afecções na cavidade supratentorial vão ter sintomatologias e fisiopatologias bem diferentes das afecções que acometem a cavidade infratentorial. E segundo, porque nesse nível também a gente já consegue diferenciar o que é mesencéfalo do que é ponte. Fica muito mais fácil quando a gente pensa desse jeito, localizando aqui as bordas do tentório cerebelar aqui em torno do tronco encefálico. Tá certo? E aqui o pedúnculo cerebelar médio, como eu havia dito. E aqui eu tenho que saber que é o tegmento da ponte, justamente por conta de ser um corte em que passa pelo aqueduto cerebral, o aqueduto de Silvius, certo? Lembrando aí que o aqueduto de Silvius vai dividir o teto do tegmento do mesencéfalo. Não existe teto na ponte, existe tegmento, então o tegmento da ponte se prolonga se direcionando ao tegmento do mesencéfalo. Aqui nós já vemos o quarto ventrículo se abrindo, provavelmente pegando um pouco aqui do sulco mediano. E nós identificamos aqui os pedúnculos cerebelares médios já bem diferenciados da base da ponte, quase se descolando dessa estrutura. E aqui nós vemos todos os pedúnculos cerebelares superiores, todos os pedúnculos cerebelares, perdão. Pedúnculo cerebelar superior, aqui, essa estrutura. Pedúnculo cerebelar inferior, já mostrando aí aquela discussão que alguns autores têm sobre a ligação com o bulbo ou com a ponte. E os pedúnculos cerebelares médios já se confundindo um pouco com o corpo medular do cerebelo, quarto ventrículo bem dilatado aqui. Agora alguns cortes em tomografia. Nós não vamos conseguir identificar muito bem os acidentes anatômicos da ponte, mas nós conseguimos identificar a ponte propriamente dita. Nesse corte aqui, a gente tem que gravar bem esse formato, saber que isso aqui parece um pouquinho, pode parecer um pouquinho com os pedúnculos cerebrais do mesencéfalo, mas não tem a fossa interpeduncular, então a gente já sabe que é ponte, ok? E aqui a abertura do quarto ventrículo, como eu disse, pode ser um artefato, essas estruturas um pouco mais finas, mas ela provavelmente está aqui, então a gente não precisa achar que está se confundindo ao localizá-la aqui. Agora um corte bem mais inferiorizado, percebam aí como está diferente essa forma, é bom vocês gravarem essa forma para saber como identificar nos cortes realmente da tomografia. Nós temos aqui a base da ponte, os pedúnculos cerebelares que a gente não consegue diferenciar, superior, médio e inferior, aquele espaço entre o pedúnculo cerebelar superior e o pedúnculo cerebelar médio não vai estar bem visualizável na ponte, na tomografia. Então a gente só consegue dizer que tem pedúnculo cerebelar aqui, certo?
ponte, pedúnculo cerebelar, e aqui o quarto ventrículo bem mais dilatado, tá certo? E aqui é importante a gente ver esse corte justamente para identificar os tentórios cerebelares, o tentório cerebelar, as margens laterais aqui, diferenciando o que é mesencéfalo do que é ponte, tá certo? E aqui os pedúnculos cerebelares médios se prolongando, a gente sabe que são eles porque eles seguem esse trajeto um pouco mais eminente aqui lateral. E aqui a gente consegue ver os pedúnculos cerebelares superior e inferior, envolvendo o quarto ventrículo, parede superolateral e inferolateral, certo? Bom, então a gente terminando a ponte, a gente pode passar para o bulbo, ou também chamado de medula oblonga, porção mais inferior do tronco encefálico. Então, uma coisa muito importante que a gente tem que saber sobre o bulbo é que existem duas estruturas muito importantes nele, né? Na sua formação reticular, que são o centro vasomotor e o centro da respiração, sem as quais não é possível viver, o que torna as lesões bulbares muito perigosas, certo? Então, sempre prestar atenção aí, tanto na clínica quanto na neuroimagem. Primeira visão que a gente vai ter aqui vai ser a visão ventral. Então, a primeira coisa que a gente nota é esse sulco aqui, um pouco mais pronunciado, que a gente vai chamar de fissura, que vai ser chamada de fissura mediana anterior. Lateral à fissura mediana anterior, nós temos essas duas colunas aqui, que são as pirâmides. Elas vão ser as impressões superficiais do trato córtico-espinhal aqui no bulbo. Se tiver dificuldade aí com esses nomes, sempre lembrar que o primeiro nome é onde o trato começa e o último nome é onde ele termina. Então, trato córtico-espinhal, o trato que começa no córtex cerebral e termina na medula espinhal. Espino talâmico, a gente pode dizer que é o que começa na medula espinhal e termina no tálamo. Córtico ponto cerebelar, seria o que começa no córtex, passa pela ponte e vai para o cerebelo, certo? Então, continuando. Existe aqui uma região mais inferior aqui às pirâmides, na qual parece que elas começam a se aproximar e que há a obliteração dessas impressões, é a chamada decussação das pirâmides. É justamente o local onde o trato córtico-espinhal cruza no tronco encefálico. E é um pouco acima do nível do forame magno, que vai ser aí o limite inferior do bulbo. Além disso, lateralmente às pirâmides nós temos os sulcos laterais anteriores, certo? Delimitando aí a face anterior do bulbo, e lateral ou posterior aos sulcos laterais anteriores nós temos as olivas, que vai ser a origem aí do 12º par craniano, o nervo hipoglosso. Infelizmente, nos nossos cortes de ressonância magnética dessa aula, nós não vamos conseguir identificar o nervo hipoglosso, mas quem tiver curiosidade de saber melhor como identificar essas estruturas e dos nervos cranianos e todo o seu trajeto, dá uma procurada aí para estudar sobre as ponderações Fiesta, a ponderação Fiesta em ressonância magnética, tá certo? Então, na visão dorsal, a gente vai precisar de um pouquinho de ajuda com esse desenho aqui, porque alguns acidentes anatômicos eles são de muito difícil visualização nessa peça, então vamos precisar desse auxílio, certo? Primeira coisa que a gente nota é a continuação do sulco mediano, que vai ser chamado agora de sulco mediano posterior, para não confundir com a fissura mediana anterior, certo? E aqui lateralmente ao sulco mediano posterior nós temos o fascículo grácil. Lateral ao fascículo grácil nós temos o fascículo cuneiforme. O fascículo grácil vai terminar superiormente no tubérculo grácil e o fascículo cuneiforme vai terminar superiormente no tubérculo cuneiforme. São continuações do fascículo de mesmo nome lá da medula espinhal, certo? Entre eles nós temos um sulco, que é o sulco intermédio. Quem tiver aqui uns olhos um pouco mais treinados vai identificar uma sombra aqui que delimita mais ou menos onde fica o limite entre cada um, mas é realmente bem difícil visualizar nessa peça. E lateral aqui ao fascículo e ao tubérculo cuneiforme nós temos o sulco lateral posterior, que vai ser o local de origem aí do 9º par, o nervo glossofaríngeo, o 10º par, o nervo vago, e o 11º par, o nervo acessório. Ele também vai delimitar a face posterior do bulbo e juntos o sulco lateral posterior e sulco lateral anterior vão delimitar a face lateral do bulbo, certo? Bom, então, e aqui no corte sagital mediano, nessa visão nós não conseguimos identificar muita coisa,
apenas aqui que existe o bulbo abaixo do sulco bulbo contínuo, e aqui provavelmente onde estaria o nível do forame magno, que marcaria a raiz mais superior do primeiro nervo cervical, delimitando aí os limites do bulbo. Então já podemos passar para os cortes axiais em ressonância magnética em T1. Aqui a gente tem aquele último corte do que nós utilizamos para estudar a ponte, e inferiorizando um pouco mais, nós teremos o bulbo já um pouco mais em sua forma. Primeira coisa que a gente vai notar é que existe um forame aqui, né? Um espaço bem pequeno aqui. Isso aqui não faz parte do sistema ventricular, tá, gente? Faz parte do sistema licórico completo. Não tem ligação com os ventrículos. Isso aqui é o forame cego do bulbo. Cuidado para não confundir com o canal central da medula, com aquele outro de Silves, com o quarto ventrículo. Não confundir, tá certo? Isso aqui vai ser um espaço que vai se prolongar a partir do espaço subaracnoide no interior do meio do sulco bulbo contínuo, tá certo? Mas ele não vai ter nenhuma continuação, por isso é chamado de forame cego. E aqui nós vemos dois tubérculos, né? Já o tubérculo cuneiforme mais lateral e o tubérculo grácil mais medial. Como é que eu sei que são os tubérculos aqui? Primeiro, porque essas estruturas aqui que vão dialogar com os pedúnculos cerebelares inferiores estão bem abertas, ou seja, a gente tem uma porção bem aberta do bulbo, que é chamada desse jeito mesmo, tá? Porção aberta do bulbo. O segundo, porque eles estão bem mais arredondados, bem mais eminentes. Os tubérculos eles são maiores e mais arredondados mesmo, diferente dos fascículos, que são bem mais finos, bem mais difíceis de identificar. E aqui o sulco mediano posterior, nesse ângulo bem aberto. Vocês vão percebendo que esse ângulo vai reduzindo à medida que a gente vai inferiorizando as imagens. Aqui o sulco, a fissura mediana anterior já um pouco mais aparente, mostrando quase as pirâmides, e nesse corte nós já temos todos os acidentes do bulbo que nós precisamos identificar. Primeiro aqui a fissura mediana anterior, lateral a fissura mediana anterior nós temos as pirâmides, lateral às pirâmides nós temos os sulcos laterais anteriores, e posterior aos sulcos laterais anteriores nós temos as olivas. Posterior às olivas nós temos os sulcos laterais posteriores, e seguindo esse caminho aqui de lateral para medial nós teremos o fascículo cuneiforme e o fascículo grácil, tá certo? E percebam que essas estruturas mais anteriores, à medida que o bulbo vai se fechando, vão ficando mais lateralizadas, e as estruturas mais posteriores vão ficando mais mediais aqui na face posterior do bulbo, na face dorsal do bulbo. E aqui nós temos os nervos glossofaríngeo, vago e acessório, o nono, décimo e 11º par. Não dá para identificar muito bem quem é quem aqui, não dá nem para diferenciar quantos tem aqui, mas dá para saber que tem um filete de tecido nervoso saindo justamente aqui próximo do sulco lateral posterior, o que indica aí que tem pelo menos um desses nervos aí. Aqui nós já vimos uma porção bem mais fechada do bulbo, mas ainda não uma porção fechada. Percebam aqui que está um pouco difícil de identificar com precisão por conta dessa ocupação no quarto ventrículo pelo cerebelo. E aqui a gente consegue identificar a fissura mediana anterior, o sulco mediano posterior, o sulco lateral anterior e o sulco lateral posterior, certo? Que também podem ser chamados sulco lateral posterior de sulco olivar posterior e o sulco lateral anterior de sulco olivar anterior, porque são justamente os limites posterior e anterior das olivas, certo? Aí quanto mais a gente vai inferiorizando a imagem, mais a porção aberta do bulbo vai se fechando, até que chega um ponto em que ela se fecha completamente. Percebam aqui que é o último corte que a gente vê alguma abertura no bulbo, como é mostrado aqui já essas duas faces se tocando. Percebam que tudo que estava antes posterior está agora medial, tudo que antes estava anterior está lateral, ou seja, o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme por aqui. Mas é bem difícil de identificá-los agora nessa porção do bulbo, justamente por conta deles serem muito pequenos, muito difíceis de visualizar, cobertos por meninges.
E essa estrutura aqui, com a porção da porção fechada do bulbo, ela vai ter comunicação com o quarto ventrículo, que vai ser o canal central da medula. Não é isso daqui. Isso daqui também tem uma comunicação com o quarto ventrículo, mas não é parte desse sistema. Ele vai fazer parte do sistema licórico completo. E vai ser uma comunicação aqui posterior, que a gente vai falar um pouco melhor mais tarde. Mas não confundir, tá? Isso aqui não é quarto ventrículo. O quarto ventrículo continua no meio do bulbo, na porção fechada do bulbo. E aqui, pronto, o bulbo, medula oblonga, que vai dar origem aí posteriormente. Não dá para visualizar aqui porque é muito pequeno, mas ao canal central da medula, como a gente vai ver na histologia. E aqui, provavelmente, o último corte inferior do bulbo, em que nós já vemos já os limites do forame magno, a borda do forame magno, mostrando aí que a gente já está muito perto ou no nível da primeira raiz, do primeiro nervo cervical da medula, delimitando aí a transição entre medula oblonga e medula espinhal, bulbo e medula espinhal, certo? Agora nos cortes sagitais a gente não tem muita coisa a identificar. A primeira coisa que a gente tem como saber que daqui para baixo é o bulbo por conta do sulco contínuo, e daqui para cima é bulbo, daqui para baixo é a medula espinhal por conta do forame magno. Então isso aqui é o bulbo. Num corte um pouco mais lateralizado a gente tem a impressão aqui do que pode ser a oliva, justamente por conta dessa dilatação e também por conta desse suco um pouco mais pronunciado, que está se misturando aqui o suco contínuo com o limite superior das olivas, certo? E aqui, lateralizando mais ainda, percebam que a medula espinhal já se foi, a gente só tem agora a dilatação olivar aqui, e no corte mais lateralizado de todos, a gente já não tem nenhum bulbo, a gente só sabe que daqui para cima era o bulbo por conta do forame magno. Agora nos cortes coronais, a primeira coisa que a gente identifica aqui é este espaço. Como é que eu vou saber se é anterior ou posterior aqui? Tem algumas coisas que a gente pode usar como indício. Primeiro, o terceiro ventrículo. A gente está no terceiro ventrículo, mas a gente não vê uma continuação aqui embaixo. A continuação inferior do terceiro ventrículo seria o aqueduto cerebral, que é infero-posterior a ele. Se a gente não vê nenhuma continuação aqui embaixo, significa que a gente não está na porção posterior. Provavelmente a gente está na porção anterior ou média do terceiro ventrículo. Outra coisa que a gente pode identificar também é que a gente não vê o quarto ventrículo, que é mais posterior ainda. A gente está vendo também a ponte, a base da ponte, mas não está vendo tão iminente assim a origem do pedúnculo cerebelar médio. E também estamos vendo a origem, a inserção, propriamente dita, bem em cima aqui do quinto par craniano, nervo trigêmeo. Certo? Tudo isso indicando aí que a gente está no nível médio ou anterior do tronco encefálico. Então isso daqui é a porção anterior do bulbo. Se isso aqui é a porção anterior do bulbo, o nome desse espaço aqui, desse sulco ou dessa fissura, é fissura mediana anterior. Lateral, fissura mediana anterior, nós temos as pirâmides, e aqui nós vamos ver o forame cego do bulbo. Estou comunicando um pouquinho aí com a fissura mediana anterior, mas logo mais a fissura mediana anterior vai se fechar e o forame cego do bulbo vai continuar aberto. Perceba aqui que ela vai se fechando e o forame cego do bulbo continua aberto. E aqui uma completa separação, indicando aqui que ele entra um pouquinho bem no meio do sulco bulbo contínuo, certo? Agora num corte bem mais anteriorizado, a gente já pode saber que está mais anterior por alguns sinais. Primeiro, isso aqui é o forame magno, certo? Então daqui para baixo é a medula espinhal. Se isso aqui é a medula espinhal, esse canal aqui é o canal medular. Isso já indica que a gente está no corte mais posterior. Outra coisa que indica que a gente está no corte mais posterior é essa comunicação aqui, esse corte do aqueduto cerebral, o aqueduto de Sylvius. Como eu disse, o aqueduto cerebral ele se direciona, ele está presente posterior inferiormente ao terceiro ventrículo. Então isso aqui já é um corte bem mais posterior. Além disso, a gente não vê mais a inserção do quinto par craniano e nós vemos também agora as origens dos pedúnculos cerebelares médios bem mais eminentes, que indica que a gente está se afastando cada vez mais posterior aí nos cortes, certo? Agora aqui num corte mais posterior ainda, nós já vemos a abertura aí do o quarto ventrículo já se abrindo, os pedúnculos cerebelares médios bem diferenciados. Isso aqui vai dar origem aos pedúnculos cerebelares inferiores, mas aqui nos pedúnculos cerebelares inferiores a gente vê essa pequena eminência aqui do lado direito, que vai ser o tubérculo cuneiforme, tá certo? O mais lateral é o tubérculo cuneiforme,
que vai continuar inferiormente aqui com o fascículo cuneiforme. Bem difícil de localizar aí, mas quem tiver olhos mais atentos vai perceber aqui uma ligeira impressão dele. Um corte mais posterior ainda, nós vemos aqui os pedúnculos cerebelares inferiores já devidamente formados. E aqui bem mais difícil de identificar, mas é possível, nós vemos o tubérculo grácil e o fascículo grácil continuando logo abaixo. E aqui o último corte coronal do bulbo que nós vamos identificar, percebam que o quarto ventrículo bem ocupado pelo cerebelo. A única coisa que a gente vai identificar do bulbo aqui é o sulco mediano posterior aqui atrás, certo? Bom, agora nos cortes de tomografia, a primeira coisa que a gente vai ter que identificar aqui no corte axial é que é bem difícil de precisar aqui os limites do bulbo nesse corte mais superior, na porção aberta. Percebam aqui o quarto ventrículo, perdão, bem ocupado pelo cerebelo, mas dá para diferenciá-lo por essa linha um pouco mais escura aqui, indicando a menor densidade do líquor passando por aqui dentro. Então, daqui para frente nós temos o bulbo e os pedúnculos cerebelares inferiores, com certeza os pedúnculos cerebelares inferiores, já que a gente já está no nível do bulbo, mostrando aqui a conexão com o cerebelo. Mas no corte mais inferior fica bem mais fácil de identificá-lo. Percebemos que ele está bem mais delimitado aqui. Agora não dá para a gente identificar muito bem aqueles acidentes anatômicos por conta da baixa resolução da tomografia. E aí no corte mais inferior nós já vemos no nível do forame magno a transição entre o bulbo ou medula oblonga e a medula espinhal. Agora nos cortes coronais nós vemos aqui, como a gente já dito antes, o tentório cerebelar, que vai separar mesencéfalo e ponte. Na ponte aqui a gente vê os pedúnculos cerebelares médios. No limite inferior dos pedúnculos cerebelares médios nós temos provavelmente o sulco bulbo pontino, talvez um pouco abaixo. Então daqui para baixo é bulbo. E acima da borda do forame magno nós temos o bulbo também, abaixo nós temos a medula espinhal. Então terminamos o bulbo, terminamos então o tronco encefálico. Bom, agora aí percebam aí que nós já identificamos as palavras-chave da nossa aula, né? Quem quiser já registrar essa palavra-chave rombencéfalo para registrar que assistiu a aula devidamente, pode ir lá. Só que eu tenho uma dica a partir de agora. Quem quiser continuar a aula direto, não tiver incomodado, tudo bem. Mas a partir de agora nós vamos ter um pouco mais de trabalho com a anatomia do cerebelo. E quando estivermos na quinta e última parte da aula, no sistema licórico, a gente vai precisar visualizar várias estruturas distantes entre si e que nem sempre têm conexão entre si ao mesmo tempo, o que pode deixar algumas pessoas confusas ou cansadas, já que a aula vai ficar um pouco maior do que o restante, um pouco mais extensa, certo? Então o que eu recomendo? Dê uma pausa, descanse, tome um café, fixe melhor as estruturas que você já viu para a gente chegar na última parte sem problemas, ou então deixe para assistir em outro dia, descanse. Você tem 13 dias aí para assistir todas essas aulas gravadas até o dia das aulas ao vivo sobre as patologias, certo? Pode ir com tranquilidade e assim volte para assistir depois essa quarta e quinta parte da aula, certo? Mas também, se você não estiver cansado, não estiver incomodado, a gente pode continuar. Daremos início então à parte de cerebelo. Algumas características do cerebelo, que assim como o telencéfalo, ele possui uma substância cinzenta cortical e uma substância branca medular, uma substância cinzenta mais periférica, superficial, e substância mais profunda, mais centralizada. Essa substância cinzenta, a substância branca, ela vai aparecer, se manifestar em duas estruturas diferentes: as folhas cerebelares, que são os relativos aos giros cerebrais, só que no cerebelo, e a maior parte dessas folhas cerebelares vai ser composta por substância cinzenta, apenas com pequenos filetes de substância branca no interior. E a árvore da vida, que é a aparência da substância branca do cerebelo em alguns cortes de imagem, que foi descrita dessa forma por anatomistas mais antigos porque constatava-se que o esmagamento do cerebelo ocasionava a morte do indivíduo, né? Então eles acharam que era uma estrutura essencial à vida, mas foi um engano, já que na verdade o que ocorria é que
A pressão do cerebelo sobre o bulbo e o esmagamento do bulbo, a lesão do bulbo, causava a morte da pessoa pela incapacidade de manter os movimentos respiratórios e o centro vasomotor. E por fim, nós temos quatro núcleos, sendo que dois fazem parte de um mesmo conjunto. Nós temos o denteado, que tem esse nome porque ele manifesta um formato como se tivessem vários dentes. Nós temos o interpósito, que é o grupo que é composto pelo núcleo globoso e o núcleo emboliforme, a forma de um êmbolo e esse aqui mais arredondado, forma de globo, e o fastigial. Esse grupo interpósito vai ter esse nome porque vai se localizar entre o denteado e o fastigial. E por fim, nós temos três divisões anatômicas principais diferentes do cerebelo, mas duas delas elas são utilizadas para definir uma terceira, e vamos nos focar apenas nessa terceira, tentando fazer uso aqui dos recursos das imagens para facilitar um pouco mais essa revisão. Bom, aqui nós temos uma visão ventral anterior do cerebelo. A primeira coisa que a gente pode identificar é essa estrutura aqui, percorrendo o cerebelo medianamente, que é o vermes do cerebelo. Vamos marcar esse vermes. Além do vermes, nós temos outras estruturas. Nós temos inferior e anteriormente as tonsilas cerebelares. São aquelas estruturas que você já deve ter ouvido falar que quando herniam podem causar muitos problemas, né? A herniação tonsilar. Nós temos também uma estrutura aqui mais anteriorizada na região média do cerebelo, que é o flóculo. E o flóculo junto do nódulo, que é uma parte do vermes, formam o lobo flóculo nodular. Como é que você vai lembrar qual é qual? Flóculo, nódulo? Não faz tanto, né? Vamos pensar assim. No exame, é possível que o médico encontre apenas um nódulo no paciente. Mas um flóculo de neve nunca está sozinho, pois ele só aparece quando neva. E quando neva tem vários flóculos de neve. Né? Lembra aí dessa brincadeira, ou então da vergonha que eu passei falando isso, que você não vai esquecer do lobo flóculo nodular. Aqui marcando as estruturas que a gente descreveu. E por fim, algumas estruturas que a gente está bem familiarizado. Pedúnculo cerebelar superior, pedúnculo cerebelar médio e aqui, se misturando com o pedúnculo cerebelar médio, nós temos o pedúnculo cerebelar inferior. Aqui com aquela divisão mais segmentada, diferente para cada pedúnculo cerebelar que alguns autores adotam. Marcando aqui os pedúnculos. E agora nós temos a visão dorsal. O que a gente pode identificar na visão dorsal e posterior? Apenas o vermes, né, dando a volta em todo o cerebelo, e as tonsilas, aqui anteriormente, lá na frente, mas bem visíveis justamente por conta delas projetarem mais inferiormente. Na visão superior, a única coisa que a gente identifica é o vermes, e na visão inferior, o vermes e as tonsilas. Percebam que o vermes ele dá a volta em todo o cerebelo, tá certo? E existem outras estruturas que nós não descrevemos. Nós não precisamos nos preocupar tanto assim com elas, pois essa descrição mais esmiuçada dessas estruturas não tem muita relevância clínica. Mas existe uma coisa que tem uma grande relevância clínica que envolve todas as estruturas do cerebelo, que é a classificação funcional. Nós vamos ter três lobos, então: o lobo espinocerebelar, o cérebro-cerebelo e o vestíbulo-cerebelo. O espinocerebelo é a parte responsável por propriocepção relacionada ao cerebelo e pela correção do movimento já iniciado, certo? Lembrando aí que o cerebelo faz parte muito importante do sistema motor superior. E o que é o espinocerebelo? O espinocerebelo vai envolver todo o vermes e na região anterosuperior ele vai envolver essa região mais triangular aqui, projetando por aqui, certo? Então lembrem, região vermiana, ao lado do vermes, a região paravermiana e esse triângulozinho aqui, marcando então. Além do lobo espinocerebelar, ou espinocerebelo, nós temos o cérebro-cerebelo. O que é o cérebro-cerebelo? O cérebro-cerebelo é a parte do cerebelo responsável pelo planejamento do plano motor.
não necessariamente a execução, mas sim quando o plano motor está sendo construído em associação com a área motora suplementar e com o córtex pré-motor, que ele vai ser construído por toda essa parte lateral do cerebelo. Lembrem aí da forma. Isso aqui tudo é parte do cérebro cerebelo, inclusive as tonsilas, certo? E agora percebam que só faltou três estruturas que nós identificamos, né, do cerebelo em si. Além dos pedúnculos cerebelares que não fazem parte do córtex cerebelar, nós temos o nódulo e os flóculos. Então, o lobo flóculo nodular também é chamado de vestíbulo cerebelo, que é a parte responsável pelo equilíbrio propriamente dito, assim como as adaptações posturais relacionadas ao equilíbrio. Então, espino cerebelo, correção de movimento e propriocepção. Cérebro cerebelo, planejamento do plano motor. Vestíbulo cerebelo, equilíbrio. E os pedúnculos cerebelares, comunicação do cerebelo com o tronco cefálico e com o cérebro. Então agora a gente já pode passar para os cortes de ressonância magnética. Vamos começar pelos cortes coronais, porque é onde a gente consegue identificar mais estruturas. Primeiro a gente consegue identificar aqui já logo de cara os pedúnculos cerebelares médios, se projetando a partir da base da ponte. E aqui a gente consegue identificar logo essa estrutura aqui, bem oval e afinada, que são os flóculos. Do outro lado, infelizmente, o traço ficou em cima do flóculo esquerdo, mas ele estaria por aqui, certo? Num corte mais anterior, percebam que os flóculos aumentam de tamanho. E agora a gente consegue perceber que o flóculo vai se confundir um pouco com a estrutura aqui mais posterior, mas que nós vemos essa estrutura afilada aqui, afinada, que seria uma comunicação do flóculo com o nódulo de cada lado. É o chamado pedúnculo do flóculo. E aqui em cima o pedúnculo cerebelar superior, junto com o pedúnculo cerebelar médio lateral aqui. No corte mais posterior a gente consegue identificar já o pedúnculo cerebelar inferior. Aqui mais claro o pedúnculo do flóculo ligando ao nódulo lá na frente. E aqui a gente começa a identificar o que seriam as tonsilas. Não confundir as tonsilas com isso daqui, tá? Isso aqui faz parte do cérebro cerebelo. Vamos tentar identificar aqui alguma estrutura então. Vestíbulo cerebelo, flóculo, já assumindo com o pedúnculo do flóculo, cérebro cerebelo, e aqui a tonsila, que também faz parte do cérebro cerebelo, mas uma parte mais medial. Isso aqui é uma outra estrutura que a gente não descreveu. Aqui as tonsilas já aparecendo mais claramente. Percebam aqui esse formato afinado dela e um pouco mais encurvado nessa passão mais anterior. Aqui o corpo medular do cerebelo, que é a relativa substância branca do cerebelo, a tonsila, e aqui atrás já tem o vermes, recebendo sua origem, junto com o nódulo, uma porção mais anterior e média do vermes. Aqui o vermes já com a forma devidamente formada, e o nódulo aqui, a última porção dele. O corpo medular do cerebelo já tomando forma, o vermes aqui em cima, córtex cerebelar. Aqui. Vamos tentar identificar então a classificação funcional da anatomia do cerebelo aqui. Nós temos o cérebro cerebelo, isso aqui tudo. Nós temos o espinocerebelo aqui, o vermes e as regiões associadas lateralmente, que são as regiões paravermianas, e o nódulo fazendo parte do vestíbulo cerebelo. Isso daqui, as tonsilas também, apesar de serem pouco identificáveis, já nesse corte, também fazem parte do cérebro cerebelo. Verme aqui. Aqui apenas mostrando a continuação. Percebam que aqui não é mais visível a tonsila cerebelar. Como é que eu sei disso? Porque o sulco dessa estrutura aqui é menos pronunciado. E o sulco da tonsila ela é muito aparente, é bem espaçoso. A gente não vê mais a tonsila nas regiões posteriores do cerebelo. Aqui o vermes. E aqui nós vemos uma comunicação entre os hemisférios cerebelares com substância branca. Além disso, nós temos o núcleo denteado, que é o único núcleo cerebelar que nós vamos conseguir identificar, pois é o maior. Percebam aqui essa linha mais escurinha dentro do corpo medular do cerebelo. Do outro lado, nós também conseguimos identificar.
Aqui o núcleo denteado ainda aparecendo, mas já se confundindo com algumas estruturas aqui. E aqui essa comunicação de substância branca fica um pouco mais aparente, é chamada comissura do cerebelo, tá certo? É o relativo, é como se fosse um corpo caloso, só que no cerebelo. É a comissura do cerebelo. Saindo parte aí sem uma diferenciação muito grande do restante do seu corpo medular, além da localização. E agora nós conseguimos identificar o cerebelo à medida que nós vamos cada vez mais posterior, se desfazendo e se desaparecendo. Agora nos cortes axiais, a primeira coisa que a gente identifica do cerebelo é o vermes, uma região específica do vermes chamada Kundley, mas que você não precisa se preocupar em gravar, fica aí de curiosidade para quem quiser saber. E aqui o tentório cerebelar, importantíssimo, como eu já disse, divide a cavidade craniana em cavidade supratentorial e infratentorial. Lembrando aí que é importante saber disso, de cavidade supratentorial e infratentorial, porque afecções nessas duas cavidades vão ter sintomatologias bem diferentes e consequências bem diferentes, portanto. Aqui, descendo mais ainda, inferior, nós vemos o prolongamento desse verme nas regiões paravermianas. Aqui nós conseguimos ver porções mais laterais do cerebelo, cada vez mais laterais. Os pedúnculos cerebelares superiores se formando, vermes paravermianas e laterais. Aqui nós identificamos então o espinocerebelo e o cérebro cerebelo, certo? O pedúnculo cerebelar superior. Pedúnculo cerebelar superior com a união formada, a origem dos pedúnculos cerebelares médios, os pedúnculos cerebelares médios já se unindo com o corpo medular do cerebelo, o vermes aqui atrás, aqui não tem vermes, aqui é a comissura do cerebelo. E aqui nós identificamos aquela estrutura que começa a ocupar o quarto ventrículo. O que é essa estrutura? Faz parte do vermes. Lembra, tudo que é mediano aqui faz parte do vermes, do córtex mediano do cerebelo faz parte do vermes, tá certo? E mais especificamente, anterior, nós temos o nódulo, certo? Vermes anterior, a parte mais anterior do vermes, na parte média, é o nódulo, certo? Lembrando aí que o vermes ele vai dar a volta no cerebelo, começando por cima, indo para trás, para frente de novo e voltando para a parte do meio. Aqui o nódulo na parte mais interior. E a comissura do cerebelo mais espessada aqui. Além do núcleo denteado, que nós conseguimos identificar através dessa substância cinzenta aqui, bem no meio do corpo medular, próximo aqui ao quarto ventrículo. É o único que a gente consegue identificar na ressonância magnética por ser o mais espesso, mais grosso. Aqui percebam que aquelas estruturas que começam a ocupar cada vez mais o quarto ventrículo, ao lado do vermes, o que elas são? São as tonsilas cerebelares, certo? E além disso, junto aqui dos pedúnculos cerebelares, que não conseguimos diferenciar muito bem se são os médios ou inferiores, nós temos os flóculos aqui. Percebam que eu acabei confundindo um pouquinho, né? Tomar cuidado, bastante cuidado com isso. Os flóculos são mais mediais. Isso aqui é um prolongamento superior da região lateral do cerebelo. Uma estrutura que a gente não estudou, que não precisa identificar com tanta propriedade assim, sabendo não. A gente precisa ter com mais propriedade o flóculo, tá certo? Que vai continuar através do pedúnculo do flóculo e se unir ao nódulo, formando o lobo flóculo nodular ou vestíbulo cerebelo. E aqui atrás o vermes, mais uma vez, dando a volta em todo o cerebelo. Vermes, as tonsilas, percebam agora que mais inferiormente, as tonsilas possuem uma ligação cada vez mais fina com o corpo medular do cerebelo. Isso ocorre, isso acaba desencadeando a consequência principal da gente, como motivo da gente precisar estudar as tonsilas, que são as herniações tonsilares. Além disso, aqui no flóculo, aquela manifestação lateral já não está mais visível, nós temos certeza que isso aqui é o flóculo e temos certeza que isso aqui, esse prolongamento filiforme, se direciona ao centro do cerebelo, é o pedúnculo do flóculo. Então não temos mais flóculo visível, não temos mais nódulo visível, temos o vermes na região posterior visível, e nós temos ainda aqui as tonsilas cerebelares visíveis. Agora eu quero que vocês percebam até onde as tonsilas vão se prolongar.
inferiormente. Percebam que isso aqui ainda é tonsila. E aqui, ó, junto da margem, quase na margem do forame magno, nós temos ainda o último corte da tonsila esquerda. Então elas vão muito inferiormente. Por isso que a gente acaba dizendo que elas, a gente acaba tendo que prestar atenção nelas, porque elas podem herniar através do forame magno. Além, é claro, daquela ligação um pouco menos espessa com o restante do cerebelo. E agora nos cortes sagitais, nós temos a primeira coisa a identificar aqui o véu medular superior, claro que lateralmente vai ter o pedúnculo cerebelar superior. Nós temos aqui a tonsila cerebelar e aqui nós conseguimos identificar a região medial, mais medial do nódulo. É um pouquinho difícil de diferenciar, mas tem um pequeno sulco aqui que torna possível diferenciar. E apenas por curiosidade aqui nós temos a fissura prima, que vai ser aquela região, vai ser a fissura que vai definir aquela região anterior do cerebelo, que faz parte do triângulo do espinocerebelo, a gente chama de lobo anterior, e a região posterior de lobo posterior. E aqui nós temos a fissura secundária, que vai ser a demarcação da tonsila. Fissura prima, que também pode ser chamada de fissura primária. Aqui a tonsila cerebelar inferior, notem que ela parece muito mais grossa do que realmente é nesses cortes, porque ela tem essa espessura anteroposterior um pouco maior, mas lateralmente ela é bem fina. E aqui nós vemos mais uma região um pouco mais lateral do flóculo, quase no seu limite, mas conseguimos usar essa imagem para definir, como curiosidade aí para quem quer saber, a fissura posterolateral, que vai definir o nódulo. E o pedúnculo do cerebelar superior, aqui mais espesso. Por que aqui é fissura posterolateral? Posterior ao nódulo e se pronuncia lateralmente também, se manifesta lateralmente também. Percebam aqui o prolongamento da fissura posterolateral. E agora percebam como essas estruturas vão se alterando ao longo dos cortes à medida que a gente chega mais para as regiões mais laterais. Pedúnculo cerebelar inferior, pedúnculo cerebelar inferior. Percebam que a tonsila já está cada vez mais difícil de ser diferenciada. Pedúnculo cerebelar inferior aqui já concretizando a ligação, o que indica inclusive que nós não temos mais tonsila aqui. Percebam que os sulcos não estão mais tão aparentes assim. Perceba que a pedúnculo cerebelar inferior completa a sua ligação com o cerebelo, certo? Aqui nós temos o núcleo denteado, essa linha de tecido de substância cinzenta no meio do corpo medular, o pedúnculo cerebelar médio, concretizando a ligação com o corpo medular do cerebelo. E agora percebam o flóculo aparecendo já em cortes mais laterais, aqui aparecendo como se estivesse logo abaixo do pedúnculo cerebelar médio. Parece até um botão de substância cinzenta, lembrar disso aí. E ele parece até mesmo realmente um botão. E agora apenas verifiquem como o cerebelo vai se alterando à medida que chegamos a cortes mais laterais. E agora na tomografia computadorizada, o que a gente consegue identificar? Nos cortes coronais conseguimos identificar pedúnculos cerebelares, corpo medular, vermes ou nódulo e regiões laterais aqui do cérebro cerebelo. Nesse corte a gente já consegue perceber que não é mais tão visualizável assim os vermes na região anterior, mas na região posterior a gente tem certeza que o vermes está aqui, justamente porque o vermes dá a volta em todo o cerebelo. E aqui nós temos o flóculo. Lembra que na ressonância magnética a gente precisava tomar cuidado para não confundir com a região mais lateral? Na tomografia computadorizada essa diferenciação acaba ficando um pouco mais imprecisa. Então a gente pode dizer que o flóculo é só a região mais medial aqui de substância cinzenta, fazendo parte do flóculo nodular. Aqui nós já conseguimos identificar as tonsilas cerebelares. E agora percebam como as tonsilas pensem como as tonsilas vão se manifestar na tomografia computadorizada à medida em que você for se manifestando, se aproximando cada vez mais das regiões mais inferiores. E aqui, já nos cortes coronais, o que a gente consegue identificar? Pedúnculos cerebelares médios, as regiões laterais do córtex cerebelar, tentório cerebelar, corpo medular do cerebelo. Percebam como está bem impreciso essas coisas.
E o flóculo do cerebelo, bem difícil de perceber, gravem bastante essa localização e a forma de botão que ele manifesta nesses cortes. Aqui agora na região mais posterior, sem poder identificar os pedúnculos cerebelares, conseguimos identificar o verme no meio, inferir a região parafermiana na lateral dele, o triângulo aqui do espinocerebelo, as regiões laterais junto com a tonsila do cérebro cerebelo e o vestíbulo cerebelo já não está mais visível, certo? Então, agora vamos passar para o sistema licórico. A primeira coisa que a gente tem que entender quando falamos do sistema licórico é ao que nos referimos quando falamos nele, né? Nós nos referimos ao conjunto de tecidos e cavidades que produzem e conduzem o líquido cefalorraquidiano. Então vamos relembrar alguns conceitos para entendê-lo melhor. Primeiro, o conceito de líquido cefalorraquidiano ou líquor, né? Que é o fluido que banha o sistema nervoso central, servindo de proteção mecânica contra choques nos ossos calvários que podem transferir energia ao tecido nervoso do sistema nervoso central, e servindo também de proteção contra o próprio peso do encéfalo, que poderia ocasionar danos a ele no próprio contato com os ossos da base do crânio. O segundo conceito que nós temos que relembrar é o de meninges. As meninges são as membranas de tecido conjuntivo que revestem o sistema nervoso central. Existem 3 delas, existem 2 conformações diferentes dessas três meninges, que tem uma diferente no encéfalo e outra diferente na medula espinhal, e existem alguns espaços entre elas. Em um desses espaços é onde vai circular o líquor. E as cisternas subaracnoides, que são o quê? São dilatações do espaço subaracnoide pelas quais o líquor circula no sistema nervoso central. Ou seja, é um espaço subaracnoide que a gente vai estudar um pouco mais de detalhe logo mais, e que vai ocupar um pouco mais de volume do que o normal. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que saber é aqui sobre as meninges do encéfalo. A primeira camada de proteção que nós temos é o crânio, e logo abaixo do crânio nós temos 2 folhetos de dura mater, certo? Dura mater é apenas uma meninge. No encéfalo ela possui um folheto externo e um folheto interno, diferente da medula espinhal, em que ela só vai ter um folheto, certo? Fica aí uma diferença. Juntos, o folheto externo e o folheto interno da dura mater formam a pacmeninge, ou meninge espessa. E alguém aí já deve estar pensando, bom, deve existir agora, ele deve falar agora do espaço epidural, espaço extradural. Errado. Não existe espaço epidural no encéfalo, certo? Mas alguém já deve ter ouvido falar sobre a hemorragia extradural. O que acontece na hemorragia extradural ou epidural é que, primeiro, o folheto externo da dura mater, ele ocupa o espaço do que ocuparia o periósteo do crânio, o que inclusive vai conferir uma maior dificuldade de cicatrização desses ossos quando lesados, certo? E as artérias de grande calibre que vascularizam o encéfalo, de fato, se direcionam aqui, são envolvidas pelo folheto externo da dura mater e pelo crânio. Quando as artérias sangram, elas sangram sob alta pressão. E essa alta pressão é suficiente para descolar o folheto externo da dura mater do crânio, criando esse espaço epidural patológico, certo? Isso tanto é verdade que toda hemorragia extradural está retida no espaço entre as suturas calvárias, suturas dos ossos do crânio, certo? Que vai ser justamente os pontos onde o folheto externo da dura mater vai se aderir mais fortemente aos ossos, já que ele entra um pouquinho entre os dois ossos que formam a sutura. Além da pacmeninge, folheto externo e interno da dura mater, nós temos a aracnoide, também chamada de aracnoide mater, que vai receber esse nome porque na histologia as porções mais profundas da aracnoide emitem alguns trabéculos que lembram aos histologistas uma teia de aranha, certo? Por isso a aracnoide é a forma de aranha. Entre o folheto interno da dura mater e a aracnoide nós temos agora sim o espaço subdural, onde vai ocorrer aí a maior parte dos sangramentos venosos das hemorragias cerebrais. E abaixo da aracnoide, profundamente a aracnoide, nós temos a pia mater, que é uma meninge que vai acompanhar todos os acidentes do sistema nervoso central bem inerentes a ele. Não existe espaço entre a pia mater e o tecido
nervoso, certo? Ela acompanha cada sulco, cada giro, certo? Diferente da aracnoide, que acompanha os acidentes do sistema nervoso central, mas não tão rente quanto a pia mater, e a dura mater vai servir como um grande saco envolvendo todo o sistema nervoso central. A aracnoide e a pia mater, entre elas, formam o espaço subaracnoide, e juntas elas formam a leptomeninge, também chamada de meninge fina, certo? Esse espaço subaracnoide vai ser justamente onde vai circular o líquor, o grande alvo da nossa aula. Vamos lembrar então dos ventrículos, né? Vocês já viram todos eles nas aulas que já assistiram. Temos aí os ventrículos laterais, né? E suas divisões: corno temporal dos ventrículos laterais, cornos occipitais dos ventrículos laterais e cornos frontais, dos ventrículos laterais. E inferiormente e medialmente aos ventrículos laterais nós temos o terceiro ventrículo. Entre o terceiro ventrículo e os cornos laterais, um de cada lado, nós temos os forames interventriculares, que vão comunicar essas estruturas, que também podem ser chamados de forames de Monro. Infero-posteriormente ao terceiro ventrículo, nós temos um prolongamento filiforme, que vai passar dentro do mesencéfalo, que vai ser o aqueduto cerebral, também chamado de aqueduto de Sylvius. E aqui, comunicando o terceiro ventrículo comunicando-se com o terceiro ventrículo através do aqueduto cerebral, nós temos o quarto ventrículo, certo? Nada muito difícil aí, todos esses ventrículos você já viram. Agora a gente tem que falar sobre o fluxo do líquor dentro desses ventrículos e do espaço subaracnoide, né? Porque isso vai ajudar no raciocínio de algumas patologias. Primeira coisa que nós temos que identificar são os ventrículos, né? Ele vai seguir, a maior parte desse líquor ele vai ser produzido nos ventrículos, e cerca de 40% de todo o líquor vai ser produzido nos ventrículos laterais. Isso vai, de certa forma, determinar o fluxo que esse líquor vai seguir. Ele vai começar aqui nos cornos temporais dos ventrículos laterais, passando pelos cornos occipitais, chegando nos cornos frontais dos ventrículos laterais. Ele vai passar pelos forames interventriculares, ou forames de Monro, chegar no terceiro ventrículo, vai passar pelo aqueduto cerebral e chegar no quarto ventrículo. Ou seja, nos ventrículos eles fluem de cima para baixo. Já no quarto ventrículo ele pode seguir três direções. A primeira é continuar aqui através do canal central da medula, canal medular. A segunda é fluir aqui, sair pelo forame, pela abertura mediana do quarto ventrículo, também chamada de forame de Magendie, e se prolongar, se direcionar inferiormente através do espaço subaracnoide da medula espinhal. E a terceira, que é a que nós vamos prestar mais atenção hoje, é através da comunicação, através da abertura mediana do quarto ventrículo, também chamada de forame de Magendie, e das aberturas laterais do quarto ventrículo, também chamada de forames de Luschka, se direcionar para o espaço subaracnoide do encéfalo e para as cisternas subaracnoides, certo? Nas cisternas subaracnoides elas vão subir anteriormente ou posteriormente, também se comunicando aqui anterior e posteriormente em algumas regiões, até chegarem nessas estruturas aqui, parte de uma estrutura do sistema venoso, que vai ser abordada em mais detalhes na próxima aula de vascularização do encéfalo, onde o líquido cefalorraquidiano vai ser reabsorvido. Então, no espaço subaracnoide do encéfalo, o líquor vai fluir de baixo para cima. E agora chegou a hora de nomearmos essas cisternas principais que nós precisamos identificar, né? Não se assustem com a quantidade de nomes, são todos autodescritivos. Quem já estudou neuroanatomia no Machado vai lembrar dessa imagem aí também, lá do Machado. Nós temos aqui o terceiro ventrículo se comunicando através do aqueduto cerebral com o quarto ventrículo. Lateralmente ao quarto ventrículo nós temos as aberturas laterais do quarto ventrículo, forames de Luschka, e aqui medialmente inferior ao quarto ventrículo nós temos a abertura mediana do quarto ventrículo, forame de Magendie. Se comunicando com o quarto ventrículo através do forame de Magendie, nós temos essa cisterna aqui, que é a cisterna cerebelo-medular, que está entre o cerebelo e a medula espinhal. Ela também podemos considerar a medula oblonga, certo? Cisterna cerebelo-medular entre a medula oblonga e a medula espinhal e o cerebelo. Ela também pode ser chamada de cisterna magna porque acompanha aqui, está envolvida pelo
forame magno. Anteriormente, subindo aqui em relação à cisterna cerebelo-medular, que se prolonga anteriormente também, nós temos a cisterna pontina, que vai acompanhar a ponte, certo? Cisterna pontina porque acompanha a ponte. Ela vai se fechar em determinada região aqui, em um espaço subaracnoide um pouco mais fino, e depois vai se dilatar novamente na cisterna basal, que também pode ser chamada de cisterna interpeduncular. Por que cisterna basal? Porque está rente aqui à base da ponte e a base do mesencéfalo, as bases do mesencéfalo. E interpeduncular porque está na fossa interpeduncular. E anteriormente, na cisterna basal, nós temos a cisterna quiasmática banhando o quiasma óptico. Ou seja, para a gente lembrar do nome dessas estruturas, a gente só precisa identificar as estruturas que elas estão banhadas por elas, certo? E aqui posteriormente, com a comunicação subaracnoide com a cisterna cerebelo-medular, que vai se prolongar um pouco aqui posteriormente, superiormente nós temos a cisterna superior, que é a cisterna mais alta de todas as cisternas principais que nós identificamos aqui nesse corte sagital mediano. Então fica aí a dica para lembrar o nome dela. A cisterna mais alta é a cisterna superior. Ela também pode ser chamada de cisterna da veia magna superior, porque banha essa veia. E também pode ser chamada de cisterna colicular, porque nós identificamos os colículos aqui, certo? E alguns autores também escolhem chamá-la de cisterna perimesencefálica, porque ela dá uma volta um pouquinho aqui, banhando outras porções do mesencéfalo. Mas a gente não vai se preocupar tanto com todos esses nomes, só precisamos lembrar aqui da cisterna, que está do nome relacionado com a estrutura que ela está banhando. E existe também uma última cisterna principal, que não vai dar para a gente visualizar nesse corte, mas que é a cisterna da fossa lateral do cérebro, que acompanha o sulco lateral do cérebro, que divide os lobos frontal e parietal do lobo temporal, certo? Nas regiões laterais. Bom, agora passando para os cortes axiais em ressonância magnética, dessa vez em T2, relembrando as características de T2, o líquor brilha, substância branca é mais escura, substância cinzenta aqui periférica no córtex é mais clara, certo? A gente percebe aí o líquor ocupando o espaço representado pelos giros, os giros cerebrais, certo? Isso ocorre por conta justamente daquela característica da pia mater. Ela acompanha rente a cada acidente anatômico do sistema nervoso central, do tecido nervoso, e a aracnóide ela até acompanha, mas não acompanha tão rente quanto a pia mater, gerando aí esse aumento do espaço subaracnoide nessas regiões em que há esses prolongamentos profundos dos acidentes anatômicos. No corte mais inferior nós vemos já que não temos mais o espaço subaracnoide no meio, apenas parênquima encefálico, e nós temos aqui superficialmente, perifericamente, os espaços subaracnoides nos giros. Agora a gente, no corte mais inferior, a gente consegue identificar os ventrículos laterais, e no corte mais inferior nós vemos a separação dos ventrículos laterais em cornos temporal e corno occipital, que vai se prolongar aqui mais posteriormente em planos mais inferiores. E aqui, corno frontal e corno occipital, perdão. E aqui no meio nós vemos o terceiro ventrículo. Um pouco difícil de visualizar, mas nós vemos uma fina camada aqui, um fino espaço ocupado por líquor, por essa fina representação brilhante aqui. E se aqui tem o terceiro ventrículo, aqui os cornos frontais, entre eles nós temos os forames, os forames interventriculares, também chamados de forames de Monro, certo? No corte mais inferior nós vemos então aí o terceiro ventrículo se fechando, os cornos frontais e occipitais dos ventrículos laterais. E aqui nós vemos já começa a aparecer os cornos temporais dos ventrículos laterais. Estão representados aqui por uma ligeira aparência mais brilhante, aqui um pontinho mais brilhante, aqui do lado também. Vocês vão ver que os cornos temporais eles são bem mais finos, certo? É muito importante saber disso, porque quando eles estão estão mais dilatados, eles já estão determinando aí, podem estar determinando uma hidrocefalia, que é importante a gente identificar. No corte mais inferior a gente vê o prolongamento desses cornos temporais aqui anteriormente, com o desaparecimento dos cornos occipitais, e aqui a gente já vê um espaço maior ocupado por líquor. Um espaço ocupado por líquor que ocupa um espaço maior do que o espaço subaracnoide não nomeado. Isso aqui é uma cisterna. E qual é a cisterna? A primeira cisterna, a cisterna mais superior que a gente vai identificar nesses cortes, é a cisterna superior, também chamada de cisterna colicular,
ou cisterna perimesencefálica, ou cisterna da veia magna superior. E aqui o aqueduto cerebral, o aqueduto de Sylvius, que infelizmente não dá para identificar muito bem nesse corte, mas a gente sabe que ele está aqui porque ele se prolonga infero-posteriormente em relação ao terceiro ventrículo. Identifique aqui também, ó, que pode ajudar a gente a nomear essa cisterna, os colículos, já a aparência dos colículos, bem redondinhos. Aqui a gente já vê esses espaços sendo ocupados cada vez mais pelas estruturas parenquimatosas do encéfalo, e aqui a gente já vê um prolongamento superior da cisterna quiasmática, que vai ser a porção mais superior aqui, mais anterior aqui. E essa porção aqui entre os pedúnculos cerebrais, ó, identifica aqui o formato do mesencéfalo, nós vamos ter a cisterna interpeduncular ou cisterna basal, que está na fossa interpeduncular. E aqui o corno temporal se prolongando anteriormente, e agora o último corte em que é visível o corno temporal do ventrículo lateral, aqui anteriormente. Percebam aí aqui a abertura do quarto ventrículo, certo? Com o desaparecimento da lâmina do teto, e aqui a cisterna interpeduncular, na fossa interpeduncular, o quiasma óptico, que identificava bem fácil aqui, banhado na cisterna quiasmática. Descendo aqui a gente já enxerga a ponte, lembrando do formato da ponte, a base da ponte, o tegmento, o quarto ventrículo aqui, bem representado, os pedúnculos cerebelares superiores. E aqui nós vemos um prolongamento um espaço subaracnoide comum, isso aqui não é uma cisterna, tá certo? Percebam aqui que está bem fininho, isso aqui é um espaço subaracnoide que não precisa ser nomeado. Mas a gente pode também dizer que é uma comunicação entre a cisterna pontina, que é a cisterna que vai envolver a ponte, e a cisterna basal ou cisterna interpeduncular lá superior, certo? E aqui nós vemos um prolongamento inferior da cisterna quiasmática, ok? Bom, aqui a gente já vê aparecendo a cisterna basal, percebam aí que o espaço ocupado por líquido aumentou, o quarto ventrículo aumentando cada vez mais, ocupado aqui pelo vermes do cerebelo. E quando a gente desce mais, a gente vê que tá já até uma comunicação anterior aqui entre os dois lados da cisterna pontina, ok? O quarto ventrículo aqui cada vez mais ocupado pelas estruturas do cerebelo, percebam aqui o vermes, as tonsilas cerebelares. Quando a gente vai descendo cada vez mais, já se aproximando do bulbo, chegando no bulbo aqui, a gente vê que esse espaço subaracnoide ocupou um espaço ainda maior, e agora a gente já pode chamar isso aqui de comunicação entre a cisterna pontina e a cisterna cerebelo-medular. Cisterna cerebelo-medular porque banha o cerebelo e a medula oblonga e próxima à medula espinhal. Também pode ser chamada de cisterna magna. E aqui, lateralmente aqui ao quarto ventrículo, nós vemos uma comunicação bem fina, que são as aberturas laterais do quarto ventrículo, também chamadas de forames de Luschka. Certo? Está bem fininho aqui o forame de Luschka, a abertura lateral do quarto ventrículo. Esse lado também dá para ver. Mas o que ajuda bastante a gente a identificar é justamente essa ponderação em T2, porque dá esse caráter brilhante ao líquido. Aqui, mais inferiormente, já vemos dois prolongamentos da cisterna cerebelo-medular, um anterior e outro posterior, tá certo? Isso daqui é a cisterna cerebelo-medular, isso aqui também é a cisterna cerebelo-medular, e aqui inferiormente aquela estrutura que eu falei, para a gente não confundir com o quarto ventrículo, que é a abertura mediana do quarto ventrículo, o forame de Magendie, que se comunica aqui posteriormente com o ramo posterior da cisterna cerebelo-medular, ou cisterna magna, tá certo? E cisterna magna aqui envolvendo a medula oblonga ou bulbo. Aqui um corte bem mais inferior, nós vemos que não tem mais nenhuma estrutura separando a parte anterior da parte posterior da cisterna cerebelo-medular, ou cisterna magna, e num corte mais inferior ainda, nós vemos aqui o forame magno, as margens do forame magno, o bulbo com volume extremamente reduzido, aqui a comunicação da cisterna cerebelo-medular com o espaço subaracnoide raquidiano. Essas foram as minhas referências. Quem tiver um pouco de dificuldade aí com esses nomes, de identificar essas estruturas, podem ter paciência, não precisam ir com pressa. Vocês têm 13 dias para assistir e reassistir essas aulas aí, até as aulas ao vivo sobre as patologias, certo? Podem ir com calma. Eu recomendo fortemente que vocês separem essa aula aí naquelas duas partes, a primeira sobre o tronco encefálico e a segunda sobre cerebelo e sistema licórico. E foi então um prazer estar com vocês.
E espero que vocês tenham um bom curso. E é isso, gente.